Bom dia, Jubesp. Espero que todos vocês estejam bem, pastores, obreiros, líderes. Eu falo aqui da cidade de Belo Horizonte, em função de um compromisso familiar, é o casamento de uma sobrinha, que convidou a mim e a Márcia para que fôssemos padrinhos desse casamento, e por isso estou aqui. Eu sou o pregador dessa manhã. Quero agradecer ao pastor Reginaldo e ao pastor Valfrido pela compreensão e pelo apoio para que, apesar de eu estar aqui, poder pregar, mesmo à distância, trazer a palavra de Deus nesta reunião. Eu estou com uma rinite, sinusite, tem 3 dias que eu não estou bem, mas com a graça do Senhor eu vou trazer o recado de Deus para todos nós. Então peço a você que se coloque em pé e abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 ao verso 4. Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 4. O tema que me foi passado para falar nesta manhã é unidade e amor. Filipenses 2, verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros. Esta é a palavra do Senhor. Obrigado, meu Deus, por este tempo em torno da tua palavra, que tanto nos abençoa, nos ensina, nos exorta, nos ajuda. Meu Deus, que o Senhor me ajude a transmitir a tua palavra e também ajude meus irmãos a recebê-la. Assim como essa palavra impactou meu coração, expôs dificuldades que preciso superar, que da mesma forma o teu Espírito haja no coração dos meus colegas. É a minha oração para a tua glória e em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Uma tropa de mulas era frequentemente atacada por uma matilha de lobos. Quando no ataque, as mulas saíam desordenadamente, de um canto para o outro. Elas saltavam, elas corriam, elas relinchavam. E, irmãos, era quase certo que a cada ataque dos lobos, uma mula, pelo menos, se tornava presa e era morta. Isso aconteceu sucessivas vezes, até que uma mula experiente reuniu-se com os demais da tropa e começou a conversar com elas sobre a necessidade de criarem uma estratégia para que, de alguma forma, elas fossem salvas e não houvesse tantas mortes no meio daquela tropa. E ela propôs às suas companheiras 2 estratégias fundamentais. A reunião terminou, todas concordaram e um dia, mais um ataque dos predadores. As mulas, portanto, logo foram para a formação. Primeira estratégia. Elas se reuniram em círculo, unindo as cabeças umas das outras. Colocaram-se, portanto, de costas para os predadores e começaram, segunda estratégia, a dar coices o mais forte que elas podiam dar. Aqueles coices atingiam as cabeças, o corpo dos lobos, ferindo-os grandemente. E assim, sucessivamente, os lobos foram sendo feridos e outros acabaram recuando. As mulas saíram vitoriosas naquele ataque, porque nenhuma foi predada. Outros ataques ocorreram e as mesmas estratégias foram usadas. Assim, as mulas escaparam. E depois dessas atitudes, dessas providências tomadas, nenhuma mula mais foi morta pelos lobos, que desistiram de atacá-las, vendo que era impossível subjugá-las.
Bem, hoje pela manhã, eu estou convidando você para comigo unir as cabeças. Convidando você para pensar, para refletir dentro do que a Bíblia diz sobre unidade e amor. Um assunto que diz diretamente respeito a mim, mas também a cada um de vocês. E por que será que unidade e amor são tão importantes? São tão necessárias? Bem, dois motivos fundamentais. Primeiro, porque unidade e amor são um mandamento do Senhor expresso em sua palavra em relação a nós. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, verso 3, dizendo: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu gosto mais da tradução feita pela Almeida, Revista e Atualizada, que diz assim, neste versículo, minha preferência: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso nos leva a concluir que unidade e amor são um mandamento e, portanto, não são uma opção. Segunda razão, porque unidade e amor são tão importantes e necessários, é porque dão crédito à nossa mensagem. A falta de unidade, de amor no meio do povo de Deus, enfraquece a mensagem do Evangelho que diz que Deus amou o mundo, enviou Jesus para que ele fosse a propiciação pelos nossos pecados. Enviou Jesus para que ele fosse o ponto de convergência e reconciliasse pela cruz e seu sacrifício o mundo a Deus. O mesmo Paulo, aí em Filipenses capítulo 2, versos de 14 a 16, diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, como luzeiros no mundo, retendo a palavra viva, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses 2, versos de 14 a 16. Acredito que Jesus foi ainda mais cirúrgico. As palavras registradas por João no Evangelho, capítulo 13, verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A unidade e o amor, portanto, é vida para uma igreja. É vida para um movimento, uma denominação como nós, batistas bíblicos, aqui do estado de São Paulo. Mas a divisão é morte. Porque se aquelas mulas não tivessem parado num momento da sua história para deixar de lado diferenças e unificar as suas ações, todas elas, em longo prazo, seriam mortas, dizimadas pelos lobos. O que nos leva a concluir que disputas internas, que divisões, só roubam a energia para projetos mais relevantes e prioritários no meio do povo de Deus. Vamos pensar um pouco sobre unidade e amor. Em primeiro lugar, eu quero lhes falar dos fundamentos da unidade e do amor. Primeiro, a obra de Cristo. Filipenses 2, verso 1. Se há algum conforto em Cristo. Então, o texto já começa trazendo Cristo para a conversa. Levando Cristo para a conversa. Colocando Cristo no lugar de destaque. Fazendo de Cristo um ponto de convergência. A obra de Jesus, ela nos nivelou. A cruz é uma grande niveladora de homens. A cruz nos torna irmãos. A cruz nos faz um só corpo. A cruz nos torna filhos de Deus. E Paulo chama à memória dos filipenses a pessoa de Cristo, porque como Jesus está presente no meio do seu povo,
há uma grande expectativa de que a unidade se dê como marca deste povo remido e lavado pelo sangue de Jesus. O ponto central, portanto, da unidade do povo de Deus é a obra de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, obra pela qual todos foram feitos um. Mas dentro dessa base, desse fundamento da unidade do amor, está não só a obra de Cristo, mas também a ação do Espírito Santo. Porque Paulo, no mesmo versículo 1 de Filipenses 2, diz: se há, pois, alguma comunhão no Espírito. Porque o Espírito Santo opera no meio do seu povo e o resultado dessa operação maravilhosa é a unidade. Isso nos leva a fazer um paralelo ou um contraste entre o Pentecostes e Babel. Nós sabemos que em Babel todos tinham uma só língua e em função disso havia unidade. E eles estavam construindo um movimento que ficaria para a posteridade. Aquele lugar, aquela torre, seria a porta dos deuses, né? A ideia de Babel. Mas, irmãos, quando as línguas foram confundidas, o entendimento cessou. Os objetivos comuns foram dispersos. E cada um falava uma língua, cada um tinha uma narrativa, cada um tinha uma perspectiva. Cada um falava, mas não se entendiam. E a obra, portanto, não prosperou. Já no dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre a igreja e eles que ali ouviam, embora fossem de lugares diferentes, culturas diferentes, realidades diferentes e, sobretudo, línguas diferentes, foram unificados mediante a ação maravilhosa do Espírito Santo e passaram a entender o que Deus queria, particularmente de cada um, mas o que Deus queria de todos juntos. Há um outro aspecto desse fundamento da unidade e do amor, que não só é a obra de Cristo e a ação do Espírito, mas também as consolações de amor. É o verso 1 ainda. Se alguma consolação de amor, nos diz Paulo. E veja, a obra de Cristo e a ação do Espírito em nós nos impulsiona uns para com os outros para nos consolarmos. E a palavra aí é a mesma para o Espírito Santo, Consolador, a palavra Paráclito. Esse termo, ele tem a ideia de encorajamento. Porque também a palavra Paráclitos não só quer dizer encorajamento, mas também consolação, mas também o Espírito Santo é aquele que dá coragem. E é preciso coragem para que andemos juntos, é preciso coragem para que sejamos unidos, e esse encorajamento é uma dimensão de cuidado. Sobretudo, irmãos, depois da pandemia, tantas igrejas têm sofrido. A igreja sofrendo muito, não só defasagem financeira, mas também de membresia. Algumas igrejas fecharam, outras estão minguando. E é preciso que nós olhemos uns para os outros e, pela obra de Cristo em nós e a ação do Espírito Santo em nós, sejamos um instrumento de consolo, de ânimo aos prostrados, que mãos se levantem. E como é bom receber uma palavra de consolo quando nós estamos vivendo dias difíceis, dias de cansaço, dias de desânimo. Não só a ação do Espírito Santo e a obra de Cristo em nós produzem consolações de amor, mas também, em último lugar, nesses fundamentos da unidade do amor, entranháveis afetos e compaixões. Paulo diz isso no versículo 1. São afetos viscerais. Eles nos tornam mais misericordiosos. A misericórdia tem a ver com enxergar o outro, como ver além de si. Esses entranháveis afetos e compaixões nos levam a querer cuidar uns dos outros. Pastor Josué dizia sempre isso. Eu fico muito feliz
quando eu vejo uma igreja, um colega prosperando, crescendo, Deus abençoando aquele trabalho. Eu creio que esse é o espírito de um coração que vê transbordar em si a obra de Cristo, a ação do Espírito Santo, que manifesta por palavras e atitudes consolações de amor e que manifesta entranháveis afetos e compaixão. A Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo tem procurado não só falar disso, mas nesse novo tempo que a Junta está vivendo, muitos de nós aqui são testemunhas de que a Junta está fazendo, a Junta está promovendo unidade e amor no meio das igrejas. Esses são os fundamentos. Mas quais são os aspectos da unidade? Eu vou falar desses aspectos da unidade e do amor. Primeiro, quanto ao pensamento. Versículo 2, Filipenses, capítulo 2, veja comigo. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. A Almeida Revista e Atualizada assim traduziu esse verso e acho que dá um sentido mais amplo do que Paulo quis dizer aqui. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O povo de Deus precisa olhar e pensar na mesma direção. Nós, como junta, precisamos reavaliar os nossos pensamentos a respeito da própria junta, a respeito de nós mesmos e do nosso lugar dentro do nosso movimento. A única possibilidade de pensar uma mesma coisa é aprendendo a pensar com a mente de Cristo, irmãos. Com a mente de Jesus. É 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, que afirma que nós temos a mente de Cristo. E quando começamos a pensar com a mentalidade de Jesus, nós começamos a agir e atuar como verdadeiros discípulos de Jesus. Não é possível construir uma igreja sólida sem termos a mente de Cristo e é impossível construir um movimento de igrejas batistas bíblicas no Brasil e em São Paulo se nós não tivermos a mente de Cristo. Teológica e doutrinariamente pensando a mesma coisa. Tendo um espírito de corpo, juntos, e Cristo sempre ensinou isso. Líderes, eles não podem discordar naquilo que é essencial. Aliás, essa foi uma das palavras de Lutero em uma frase muito maior, mas que destaco esse trecho. No essencial, unidade. E é isso mesmo. Precisamos nos unir em torno daquilo que é essencial e não daquilo que é periférico. Podemos discordar em coisas que não são importantes, mas precisamos concordar sempre e pensar unidos naquilo que é essencial. Um outro aspecto da unidade do amor não só é quanto ao pensamento, mas também quanto aos relacionamentos. Paulo diz no verso 2 de Filipenses 2, tendo o mesmo amor. E que amor é este, senão o amor de Cristo? O nosso amor humano não ama ninguém além de nós mesmos. Mas se amarmos com o amor de Deus, que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, nós seremos compassivos, nós seremos misericordiosos, nós seremos perdoadores, reconciliadores. Jesus perdoou os que o feriram e com o amor de Cristo, nós também podemos nos perdoar. Se o amor, ou o modelo do amor, vem de Jesus, nós vamos escolher não nos focarmos nos problemas, naquilo que pensamos diferentes. Se o modelo do amor vem de Jesus, nós não teremos tempo para picuinhas, para coisas pequenas, para hipersensibilidades, uma sensibilidade além de qualquer medida.
nós vamos ver a comunhão, a unidade e o amor como elemento básico para a construção de algo maior que glorifica a Deus, que edifica as igrejas e que leva pessoas ao conhecimento de Jesus. Um outro aspecto da unidade é quanto à alma, não só quanto ao pensamento, não só quanto aos relacionamentos. Paulo diz no verso 2, tendo também, não é, o mesmo ânimo. E aí a palavra grega, ânima, que é alma. Quanto à alma, o Espírito derramado em nós, trazendo esse amor de Cristo, realiza coisas notáveis. Eu gosto de Atos 4:32, que diz, era um o coração e a alma da multidão. O Espírito Santo trouxe unidade de alma. As emoções, nós sabemos como as emoções estão intimamente ligadas à alma. Nossas emoções são canalizadas para ver o bem e deixando de lado disputas pessoais, porque no reino de Deus não cabem disputas pessoais. Se nós estivermos disputando, meus amados, em nome de Jesus e com muito temor a Deus, eu digo, eu e você estamos lutando a guerra errada. Um outro aspecto da unidade do amor é quanto aos sentimentos. Ainda no verso 2, Paulo diz, sentindo uma mesma coisa. Em geral, as coisas que nos dividem não são teológicas ou doutrinárias. Em geral, as coisas que nos dividem não são litúrgicas, não dizem respeito à maneira como cultuamos. Mas, em geral, se formos honestos, o que nos divide é a busca por poder. O que nos divide é querermos ser os primeiros. Isso nos leva a uma terceira reflexão. Além dos fundamentos da unidade do amor, além dos aspectos da unidade do amor, os inimigos da unidade do amor. Paulo elenca esses inimigos. Primeiro, no versículo 3, ele diz, nada façais por contenda. Então, o primeiro inimigo, aqui destacado por Paulo, é a contenda. Isso acontece quando cada um luta apenas e tão somente por si, sem a visão do todo. Isso me faz lembrar da história de uns marinheiros que estavam remando um barco e de repente eles perceberam que um daqueles marinheiros estava com um tipo de ponta batendo no casco do barco, tentando furar. E eles disseram assim, você é louco, você está furando o barco. E aí ele disse, é o seguinte, essa parte aqui é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Às vezes nós estamos furando o barco que vamos afundar, achando que porque é a minha igreja, porque é a minha visão, porque é a minha opinião. Irmãos, a junta virou a página, a junta tem vivido novos tempos, nós não estamos focando nos problemas ou nas demandas, nós estamos focando no trabalho, na capacidade que temos e grande em Deus de realizarmos grandes coisas para a glória do Senhor. Uma das lutas recentes da junta é pelo alinhamento da visão, é que nós enxerguemos o mesmo, a mesma coisa e persigamos o mesmo alvo. Quando nós passarmos a nos unir e em trabalhar juntos, produzindo e realizando coisas juntos para a glória de Deus e o avanço do reino de Deus, outras coisas se tornarão pequenas. Eu estive com o pastor Josué num país da América do Sul aqui, vizinho nosso, e nós participamos de uma reunião de obreiros, irmãos, um grupo pequeno. Esse país tem poucas igrejas batistas bíblicas. E um dos irmãos levantou no momento de oração e disse, o meu pedido de oração é por união. Nós somos desunidos. E isso trouxe para mim, para o pastor Josué, uma reflexão, uma lição muito grande. Aquele trabalho era diminuto, porque havia demandas entre os irmãos, havia disputas entre os irmãos, havia contendas.
e nada dividido prospera, nós sabemos disso. Mas um outro inimigo da unidade do amor é a vanglória. Paulo diz no verso 3 ainda, nada façais por vanglória. E vanglória tem a ver com a luta pela proeminência. Tem a ver com a ascensão a um status onde todos devem ouvir a uma pessoa só. Vanglória tem a ver com promoção pessoal. Vanglória tem a ver com a minha vontade imperando sobre tudo e sobre todos. Em última análise, vanglória tem a ver com uma glória vã. Uma glória que desagrega, uma glória que destrói, uma glória que não edifica, uma glória que não abençoa, uma glória que não glorifica a Deus, glorifica a pessoas. E, irmãos, a Bíblia diz, e eu digo isso em temor ao Senhor, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Um outro inimigo da unidade do amor é o orgulho, ou o sentimento de superioridade. No verso 3 ainda, de Filipenses 2, Paulo diz, cada um considere os outros superiores a si mesmos. A nossa tendência carnal é queremos ser melhores, queremos ser maiores, mais respeitados, mais destacados. Quem é o melhor? Quem faz melhor? Quem tem uma performance melhor? Quem prega melhor? Quem ensina melhor? Quem tem a igreja melhor? Mas, irmãos, tudo não é dom, tudo não é dádiva, tudo não é graça de Deus. Não há nada que seja de nós mesmos. O mesmo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo isso. Nós não somos capazes de fazer nada por nós mesmos. Se alguém tem que ascender a essa posição de destaque, é Jesus. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? É Jesus. Não, eu não quero estar em proeminência. Eu quero que o nosso grupo possa crescer, que nós possamos unir as mãos e igrejas juntas realizarão muito mais do que isoladas, além de deixarem de correr o risco de se tornarem uma presa fácil do diabo. Um outro inimigo da unidade do amor é o interesse pessoal. Paulo diz no verso 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A nossa natureza pecaminosa nos leva a olharmos somente para nós, a vermos os nossos interesses, a nossa vez. Primeiro eu. Mas Paulo nos manda rechaçar esse tipo de entendimento. Porque não é primeiro eu, primeiro Deus. E quando Deus vem em primeiro lugar, então todos nós somos abençoados com as ações, com o ajuntamento com aquilo que realizamos para a glória de Deus. Quanto do que eu tenho feito é buscando o bem dos outros e não o meu próprio bem. Interessante que em fevereiro, a junta fez uma ação com algumas igrejas de Guarulhos, outras igrejas de Campinas, da capital. E, irmãos, que bonito foi ver as igrejas unidas, todas usando uma mesma camiseta. Vocês viram na reunião anterior o vídeo, todas realizando, foram mais de 300 pessoas juntas, trabalhando em prol do reino de Deus. Que coisa linda. E isso, irmãos, é possível em nome de Jesus. E aquilo que foi feito será semente que haverá de frutificar para que nós façamos muito mais para a glória do nosso Deus. Mas para concluir, eu quero lhes falar do segredo para a unidade. E o segredo para a unidade está em Filipenses 2, versículos de 1 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 1 a 8. Irmãos, de 5 a 8, Filipenses. O texto vai encerrar apontando, meus amados irmãos, a humildade de Cristo como grande exemplo para a nossa unidade. A humildade de Jesus o levou a se despojar da sua glória. A humildade de Jesus o levou a encarnar-se. A humildade de Jesus o levou a ficar no nosso nível. A humildade de Jesus o levou a pisar o mesmo chão que nós. E essa humildade de Jesus se manifesta de duas maneiras básicas. Primeiro, quando olhamos para o outro com honra. Filipenses 2:3. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Nós devemos nos submeter em amor uns aos outros. E assim nós vamos cumprir a lei de Cristo. Então tenha prazer em ajudar, tenha prazer em contribuir, tenha prazer em apoiar. Não sou eu quem vou ganhar apenas, todos nós vamos ganhar. Segundo, quando buscamos o interesse do outro intencionalmente, não só cada um superior a si mesmo, mas cada um atentando para o que é do outro e não de si mesmo. A igreja em Filipos era uma igreja multirracial. A igreja em Filipos era uma igreja que tinha Lídia, uma judia rica, vendedora de púrpura, mas também que tinha uma escrava, ex-escrava de Satanás, uma escrava grega que foi liberta pelo poder de Deus, mas tinha um carcereiro romano, um oficial romano de classe média. Como é que a gente consegue unir esse povo todo, se não com humildade e amor? Se não houver união, se não houver unidade, é porque falta amor. E precisamos voltar os nossos olhos para esse fundamento e assim trabalhar em prol do reino de Deus. Orgulho e vaidade são inimigos naturais da unidade. E Cristo veio quebrar esta barreira. E olhemos para Jesus, nosso ponto de convergência. E assim andaremos em unidade e amor. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a todos.